Queridos irmãos, amigos, alunos, participantes do projeto EBD em Síntese Podcast, nós os saudamos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia reunidos para o comentário da lição de número 2, de 12 de abril de 2026. Estamos aqui com os queridos professores, o pastor Aldo Dantas. Pai do seu pastor Aldo. Pai do Senhor Pastor Hidro, Pai do Senhor Irmão Milde, Pai do Senhor a todos os nossos irmãos que fazem uso do nosso podcast. E com a nossa professora irmã Milde Prachetes. Pai do seu irmã Milde. A paz do Senhor ao pastor Hidro, ao pastor Aldo e a todos quantos estão na nossa audiência. Estamos hoje na incumbência de trazer o comentário dessa lição, que tem por título A Fé de Abraão nas Promessas de Deus. Desde já nós agradecemos a Deus essa rica oportunidade, ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e ao pastor Reinaldo Odilo, que é o diretor do departamento de ensino da nossa igreja, que tem cuidado tão bem desse projeto de EBD em Síntese, tanto no podcast como nas aulas que nós temos nas nossas reuniões presenciais. Então, eu quero chamar a sua atenção para o texto áureo que encontra-se em Gênesis, capítulo 12, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. Edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. A verdade prática, extraída desse versículo, é, quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente. A leitura bíblica em classe está extraída de Gênesis capítulo 13, dos versículos 7 ao 18. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Então, nós temos aí essa segunda lição, já depois que passamos pela primeira, sobre o chamado de Abraão, e nós temos uma palavra-chave nessa lição, que é promessa. As promessas de Deus, elas são marcantes, elas são importantíssimas, elas são um combustível para todo cristão, em momentos de dificuldade e prova, permanecermos perseverantes, não é assim, pastor Aldo? Isso mesmo, pastor Hidro. A gente precisa aprender com a vida dos nossos patriarcas e, em especial, a fé do nosso pai Abraão e também a forma como Deus orientou e conduziu a sua vida, porque, assim como ele foi chamado, nós também fomos chamados e precisamos aprender muito durante esse trimestre. O que falar das promessas, né, irmã Milde? É verdade. Faz parte do plano da salvação a chamada de Abraão, não é? E todos aqueles que creem são benditos com o crente Abraão. Todos os que creem recebem tanto as promessas da vida eterna e as bênçãos também, tanto aqui na terra como no futuro, porque Deus é fiel. O plano de Deus com a chamada de Abraão foi justamente salvar a humanidade. Então, todas as suas promessas atingem toda a humanidade, desde que creiam em nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Nós temos hoje uma aula interessante, porque nós estamos estudando como Deus age, como Ele cuida, como Ele trabalha, enquanto nos aperfeiçoa na nossa caminhada, como Ele nos testa, como Ele nos dirige e como Ele cumpre as suas promessas. Como já falamos aqui, nós três, a palavra-chave dessa lição é promessas. Deus chama Abraão para uma missão, oferecendo uma promessa em que, no processo, Deus iria se revelar. Abraão não conhece Deus quando é chamado, ele conhece Deus na caminhada. Sair da sua terra, da sua parentela, Abraão sai de Ur dos Caldeus, e a promessa do Senhor, o chamado é para que ele peregrine, ande com o Senhor, e o Senhor iria fazer dele um nome grande, uma nação, né, um homem poderoso. E nesse processo, Abraão adora o Senhor, toma decisões, caminha, age. E essa volta para Canaã, depois do Egito, acontece depois de um erro que Abraão comete, quando houve fome na terra, e ele decidiu por si só ir ao Egito, sem consultar a Deus, mostrando que muitas vezes, na condição da nossa vida espiritual, podemos tomar decisões erradas. E o que nos leva e nos orienta muitas vezes a voltar ao caminho são as promessas de Deus, de que ele não nos abandonou, que ele ainda tem um plano nas nossas vidas. Então, depois que Abraão volta do Egito e ele toma o caminho para Canaã, acontece algo interessante, pastor Aldo e irmã Milde, é que nesse processo de prosperidade que Deus tinha prometido a Abraão desde o seu chamado, de que ele seria um homem próspero,
ele começa a gozar de uma certa prosperidade. E acontece algo que já desde o início não precisaria acontecer. Quando Deus chama Abraão, ele pede para Abraão deixar sua família, sua parentela, perdão, e peregrinar na terra. Então, essa necessidade era uma necessidade exclusiva. Abraão precisava obedecer irrestritamente. Só que Abraão leva o seu sobrinho Ló junto com ele, filho do seu irmão. Talvez compadecido, talvez por afeto, por gostar muito de Ló, levou. Então, a separação de Ló, ela não aconteceu logo no início, quando Deus fez o chamado a Abraão. Mas o Deus que trabalha, o Deus que chama e o Deus que é soberano, ele não vai abrir mão do seu projeto. Então, essa separação ia acontecer em algum momento. Se ela não aconteceu no primeiro momento através da obediência, ela agora ia acontecer através de um conflito. Então, acontece um conflito no meio da caminhada, os pastores de Abraão agora Abraão está prosperando, os pastores estão trabalhando, e Ló também desfruta de prosperidade. O que acontece agora é que há uma briga entre os pastores, porque o gado, a herança que Deus está dando a Abraão está crescendo e não tem espaço no mesmo local para duas famílias, porque esse sempre foi o projeto de Deus. Enquanto Abraão não vivesse isso, ele não ia desfrutar de uma fé plena, genuína, de que Deus poderia fazer na sua vida. Então, nesse momento, acontece uma contenda, e a contenda é o ambiente de Deus reposicionar Abraão ao centro da sua vontade. Tem momentos, irmãos, que nós passamos por coisas que a gente não entende porque está passando por aquilo. Mas o Deus que é soberano, o Deus que trabalha, ele usa as circunstâncias para nos reposicionar no centro da sua vontade. A palavra de Deus diz assim, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para seu decreto. Então, Abraão agora teria que tomar a decisão que precisaria ter tomado inicialmente, mas não tomou. Separar-se verdadeiramente de qualquer resquício da sua parentela para o projeto que Deus tinha separado para a sua vida. Então, quando Abraão entende que está acontecendo essa contenda, ele entende que chegou o momento de se separar. Ele com certeza se entristece, diz aqui o nosso subtópico 2, Abraão e Ló se separam. Abraão se entristece ao constatar que estava tendo briga, contenda, percebendo o problema, a solução é chamar Ló, conversar e demonstrar aquilo que já era a vontade de Deus, que houvesse uma separação. Ou seja, Abraão se separa, mas a confiança de Abraão é tão grande em Deus que até nessa separação Abraão dá o privilégio da escolha a Ló. Ele diz, olha, para onde você for, você fique à vontade. Você pode escolher para onde ir. Para onde você for, eu vou para outra direção. Eu vou lhe dar a prioridade. Ló, como sobrinho, principalmente naquela época, naquele momento, principalmente da vida patriarcal, o direito era de Abraão. Um sobrinho consciente tinha dito, não, meu tio, eu entendo que o senhor está me dando privilégio, mas o senhor é como se fosse um pai, então escolha. Mas não, Ló não, nem pestanejou. Quando Abraão deu a possibilidade da escolha para ele, ele fez a sua análise, né, e já escolheu o melhor canto, o canto mais aprazível, escolheu de acordo com os olhos, com as expectativas humanas. E eu sei que isso tudo era o projeto de Deus para Abraão. Abraão chama Ló, conversa, dá proeminência, mesmo tendo o direito de escolha. Isso mostra que Abraão não insistia nos seus direitos, né? Confiando que Deus cuidaria, que a sua porção na terra estaria garantido. Trazendo para nós a lição que está no Novo Testamento, porque enquanto Paulo escreve Romanos capítulo 12, versículo 18, que enquanto estiver em nós, a gente tem que procurar ter paz com todos. Eles estavam brigando, mas Abraão pacificamente chama, conversa, resolve o conflito, sem se exaltar, sem perder a cabeça, dando o privilégio da escolha. Nem sempre é fácil abrir mão do nosso direito. Então, isso é um assunto importante para a gente trabalhar com os alunos, principalmente num mundo secularista, em que os direitos humanos, eles muitas vezes têm mais proeminência do que a vontade de Deus e a verdade de Deus para a vida da humanidade, né? A gente exaltou tanto o homem, depois do iluminismo, que ele é a medida de todas as coisas. Então, ninguém quer abrir mão do seu direito. Só que
muitas vezes, para a gente servir a Deus adequadamente, a gente tem que abrir mão, crendo que Deus vai cuidar de nós. E foi isso que Abraão fez. O que fica aqui de lição para a gente é que agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia. Na nossa sociedade, quando a gente age perdoando, relevando, cedendo, às vezes a gente é tido como alguém que não tem força, que é fraco, que não tem pulso. Só que isso nada tem a ver com a perspectiva bíblica. Nós temos o fruto do Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus e nós temos a orientação de Deus para a resolução de conflitos. Então, cada um fez a sua escolha. Ló não buscou a direção de Deus, nem respeitou seu tio Abraão e escolheu somente pela aparência. Já Abraão, temente a Deus, deixou Ló escolher, e depois que Ló escolhe, depois que Ló vai para onde deseja ir, é nesse momento que, mais uma vez, Deus renova as promessas a Abraão. Deus manda Abraão olhar, né, as margens daquele local e, mais uma vez, reafirma que vai o fazer prosperar, que vai ser com ele, que a sua descendência vai ser grande. Ou seja, a palavra promessa realmente é a palavra-chave dessa lição. Em todos os momentos, Abraão não se deixou levar pela aparência, ele creu no Deus que cumpre a sua palavra. Agora, nós temos aqui o tópico 2, as consequências das escolhas, irmã Mil. O nosso pai Abraão, ele é considerado o pai da fé, né? Todos aqueles que nascem através de Cristo, eles também são chamados filhos de Abraão, né? Filhos desta promessa maravilhosa. E como Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, obedeceu ao Senhor, o Senhor já começou aqui, nesta lição, nós já vemos a bênção no sentido material, né? Ele já vinha enriquecido, voltando do Egito, não é? Embora ele tenha tomado uma decisão, assim, como que precipitada, que nós cremos que foi a circunstância que Deus permitiu para fazer aquela separação, né, entre os dois, porque ele deveria, como o pastor Ítalo já disse, ter deixado Ló, não é? Ele era para vir só para Canaã. E neste segundo tópico, nós vamos enfatizar as consequências de nossas escolhas. Foi dito aqui que, na palavra, que Deus não vê como vê o homem, não está escrito? O nosso amigo Ló, o sobrinho do patriarca Abraão, ele não andava por fé como patriarca, porque o segredo de Deus estava com Abraão, o pai da fé. Ele foi chamado para ser pai de multidão de nações, não somente da nação de Israel. Começou por Israel, mas hoje ele se cumpre na vida de Abraão, depois que ele está na eternidade, a promessa que Deus disse, que ele era pai de multidões. Hoje são milhares e milhares e milhares os filhos de Abraão, através da fé. A fé em Cristo Jesus, o descendente, o cumprimento da promessa que Deus deu a Abraão, era de um filho, não é? De um filho. E deste filho que faria que a gente vê pelo plano da salvação, não é? Porque aqui a gente está estudando só a história de Abraão, mas temos que ver o geral, não é? O que é geral na vida de Abraão. Aqui ele ainda era Abrão, né? Ainda Isso. não tinha sido o pai exaltado, e ainda não tinha sido mudado o seu nome. Mas a gente vê que os resultados das nossas escolhas se cumprem como está escrito em Gálatas 6 e 7, não é? Tudo que o homem semear, isto também ceifará. O Ló, ele, quando foi lhe dada a oportunidade de escolher para onde ir, ele escolheu pela vista dos olhos. A Bíblia diz que ele levantou os olhos e viu as campinas verdejantes, né? E estendeu suas tendas até Sodoma, um lugar de grandes pecadores. A Bíblia diz que os sodomitas eram grandes pecadores. E na palavra de Deus está escrito, no capítulo 19 de Ezequiel,
que o pecado de Sodoma, ali é um pouco alegórico e simbólico, mas é aplicando o que aconteceu com Sodoma. O pecado de Sodoma era fartura de pão, as campinas eram verdejantes, as margens do Rio Jordão ali, era um ambiente fértil, né? Ociosidade, soberba, eles se ensoberbeciam, eram pessoas... E teve um episódio também que Abraão teve de até socorrer a família de Ló, bem pouco depois que eles se separaram, né? Porque houve uma Isso. invasão, não é? Na terra lá, levaram Ló, a família de Ló, e Abraão foi ter que socorrer naquela guerra que ele ofertou dízimos a Melquisedeque na volta, né? Que Deus o levou em paz, o trouxe em paz, e ele trouxe de volta o seu sobrinho para a sua terra. Aqui nós vemos que ele começou já sofrendo, né? Uma invasão de uma guerra. Agora eu fico pensando assim, ele, com tudo isso, não saiu de Sodoma, né? Ele se acomodou lá e foi até criticado pelos sodomitas na hora em que ele ia ser livre de Sodoma, pelo poder de Deus, pela misericórdia e intercessão de Abraão. Nós vemos que Ló se acomodou lá, era um lugar aprazível, mas a sociedade não era uma sociedade boa, eram pessoas pagãs, pessoas de um comportamento totalmente distante da vontade de Deus, do projeto de Deus. Como o pastor Ítalo falou, como sendo o mais velho, Abraão, ele tinha o direito de escolher, mas como ele andava por fé e não pela vista dos olhos, ele deu o direito para o seu sobrinho escolher para onde ir. É interessante isso aqui, o resultado que ele sabia. Eu acredito assim, que para onde ele fosse, porque o Senhor disse que era para percorrer a terra, que ele haveria de herdar aquela terra, e ele tinha essa confiança na promessa do Senhor, que Deus é fiel, e ele é fiel para cumprir as suas promessas. O resultado da escolha de Ló foi terrível, né? Ele, inclusive, teve que perder foi tudo depois, né? Quando Deus trouxe o juízo sobre aquela cidade de Sodoma e Gomorra, que ele habitava em Sodoma, mas foram destruídas 2 cidades ali vizinhas. E o Senhor ia destruir até uma outra mais próxima, mas por intercessão do próprio Ló, Deus não destruiu. A terra que Ló escolhera foi invadida, não é, por reis que levaram cativo com sua família. Foi uma coisa terrível. E, posteriormente, ela foi destruída. A atitude de Abraão para com Ló. Quando Abraão tomou conhecimento de que havia acontecido com o seu sobrinho, ele saiu com seus empregados, com os seus rapazes, pessoas que trabalhavam com ele, né? E foi defender o seu sobrinho. E pelejou em favor do seu sobrinho e libertou a todos os que estavam junto com ele. E o pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo, né? No momento que Deus nos permite de estar a seu serviço. Abraão sempre esteve diante de Deus, servindo ao Senhor. As escolhas trazem consequências boas e ruins. No caso de Abraão, é interessante notar que, embora a terra não fosse boa, assim, na aparência, né, onde ele estava era meio desértico, mas para onde ele fosse, ele sabia que o Senhor estaria com ele e o abençoaria por onde quer que ele fosse. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que o Senhor mandou que ele olhasse aquela terra toda, não é? Quando ele escolheu voltasse para Canaã e o seu sobrinho seguiu para Sodoma, contemplando as Campinas Verdes, né? Um lugar mais fértil. Então, nós percebemos que
Abraão continuou firme na promessa de Deus que a terra seria dele. Agora, é interessante que a palavra nos diz, lá no discurso de Estevão, em Atos, que ele não teve direito àquela terra enquanto ele viveu, ele foi peregrino na terra. Ele foi peregrino. E o Senhor disse que era para ele percorrer de norte a sul, de leste a oeste, não é? Aquela terra que daria aos seus descendentes. E ele ainda não tinha filho. Então, ele estava andando sempre por fé. E Estevão diz, Deus não lhe deu de herança nem o pé. Enquanto ele estava vivo, ele teve que comprar um pedacinho do campo de Efron, lá em Manre, né? Onde ele primeiro colocou a sua tenda, de frente a Hebron, e ele comprou para sepultar a sua esposa posteriormente, não é? Mas ele não teve em vida a posse da terra, porque ele viveu exclusivamente crendo. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, não é as coisas que se vê. Deus não permitiu que ele possuísse a terra naquele momento. Seria para a sua posteridade. Mas ele creu. E, por isso, Deus o justificou. Ele foi justificado pela fé. Mas nós vemos que Abraão continuou sendo abençoado. E o seu sobrinho Ló perdeu foi tudo. Foi essa escolha, não é? Que fez das Campinas, porque ele escolheu pelos olhos e não pela fé. É ensino para nós. Nós temos que viver crendo, confiando, mesmo que as circunstâncias ao redor não nos sejam favoráveis, mas pela fé nós somos vitoriosos. Glória a Deus. Nós temos aí, agora, pastor Aldo, os altares erguidos por Abraão, que é o terceiro tópico da nossa lição. Muito bem, pastor Ítalo. E aqui a gente vai percebendo, né, que ele é marcado também pelos altares, né? O altar, ele marca a fé de Abraão. Abraão, ele ergue altares, e esses altares passam a fazer parte da vida dele, né? Passa a fazer parte da vida dele. E quando ele vai construir o altar, o que chama atenção é que ele não somente demonstra a sua fé e a sua obediência a Deus, mas aquele altar tem um significado muito forte, né? Ele passa a ser conhecido como o homem dos altares. Por quê? Porque aquele altar, que é uma adoração a Deus, que é um altar erguido ao Senhor, ele fala, ele expressa também o sentimento de Abraão quando ele está adorando a Deus. Quando ele não somente apresenta a sua fé em um único Deus, o Deus dos céus, a sua obediência, né, nas promessas de Deus, ou seja, Deus faz promessas e ele obedece e crê nessas promessas, mas onde ele faz onde ele ergue esse primeiro altar. Esse primeiro altar, ele é erguido na cidade de Siquém, né, em Siquém, que futuramente vai ser uma cidade de refúgio quando a divisão da terra, né? E significa ombro, Ele fala ali da sua gratidão a Deus pelas promessas de Deus, né, na vida dele, ou seja, é um altar de gratidão. É aquilo, quando a gente recebe uma bênção do Senhor e se cumpre uma promessa de Deus na vida da gente, o que a gente faz? Dá um culto de louvor ao Senhor, né? A gente cultua a Deus, vou dar esse culto aqui em gratidão, culto por uma bênção recebida, por uma cura. Então, era o culto, era o altar da gratidão, um momento de louvar a Deus, de agradecer. Só que isso era público, né? O altar sempre foi público, ele era construído ao ar livre. E as pessoas contemplavam, não era aquela adoração, né, somente entre você e Deus. Mas também mostrava a comunhão que você tinha com Deus. O seu relacionamento com Deus era demonstrado através do altar. E um outro momento em que Abraão ele é no altar é quando ele vai a Betel, que significa casa de Deus, né? Ali, mais uma vez, ele invoca o nome do Senhor, demonstra a sua fé e a sua
obediência a Deus, naquilo que Deus falou, nas suas promessas. E aí serve de exemplo para todos nós. Por quê? Porque Betel é casa de Deus, casa, lugar de adoração, né? Lugar de adoração. E nós temos um lugar de adoração que é a casa do Senhor. O altar poderia ser erguido em um lugar campal, um lugar onde todos pudessem ter acesso, mas poderia ser também num lugar específico, né? Um lugar específico. Por exemplo, no templo, tinha ali, era um lugar de altar. Na sinagoga, as pessoas se reuniam na sinagoga para adorar a Deus. Hoje, o nosso templo, um lugar santo, um lugar consagrado para a adoração ao Senhor. Então, é o nosso altar. E a gente percebe quantas pessoas estão deixando, né, de ir ao culto, de prestar o seu culto ao Senhor, de prestar a sua adoração a Deus. E Abraão é um exemplo de um adorador, de alguém que ora, de alguém que busca a Deus, tá certo? Alguém que busca a Deus. Então, Hebrom é também um lugar onde Deus é adorado. E aí, quando Deus é adorado em Hebrom, já é interessante porque Hebrom significa união. E união, né? União depois de haver uma separação entre seu sobrinho Ló e Abraão. Mas Hebrom é o lugar de união para mostrar que a vida cristã também, na caminhada cristã, devemos viver não somente em consagração a Deus, mas em união uns com os outros, né? Viver uma vida em união, uma vida de união, né? Devemos permanecer unidos aos nossos irmãos e a união faz parte da nossa vida de adoração, do nosso altar. E por último vem o altar que é erguido em Moriá, que é o altar do sacrifício, onde quem vai, né, seguindo as promessas de Deus, vai seguindo as promessas e já não é mais as promessas que mantém você de pé, mas sim a confiança em Deus. Quando o jovem diz que havia, mostrasse ali onde estava o cordeiro, né? Ele disse que Deus para si, cordeiro proverá, né? Ou seja, a provisão vinha de Deus. Então, o altar da providência divina. E um momento de provação também. Então, a vida cristã também é uma vida de provação, é uma vida de sacrifícios. E Abraão demonstrou que estava pronto para sacrificar o seu próprio filho, e Deus sabia que ele não negaria nada que Deus lhe pedisse. Então, o altar é o lugar também da gente entregar tudo que temos ao Senhor. É a prova da nossa fé, é a prova da nossa obediência a Deus, né? E Isaac aprendeu também com isso, porque ele fazia parte daquele momento e ele aprendeu que Deus é o Deus que provê todas as coisas. E por último, concluindo esse tópico, né? Assim como Abraão ergueu altares ao nosso Pai Celestial em gratidão e adoração a Deus, também nós devemos fazer sempre, né, em adoração ao Senhor. Que Deus abençoe. Você, irmão Vitor. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos aqui chegando no final da nossa lição. Vamos ouvir aqui as considerações finais. Irmã Milde, as suas considerações. Nós temos muito a aprender com o patriarca Abraão, né? Ele, primeiramente, demonstrou o seu comportamento pacífico, como deve ser o comportamento também do cristão. O Senhor, nas bem-aventuranças, ele diz, bem-aventurado os pacificadores, porque dos tais é o reino dos céus, né? Nós pertencemos ao reino dos céus e temos que cultivar justamente as virtudes de um caráter cristão que agrada ao Senhor. E Abraão fez essa demonstração no primeiro momento desta lição, que é falado sobre a contenda entre os pastores de Abraão e os de Ló. Ele não querendo ver desavenças e que houvesse paz entre eles, resolveu que houvesse a separação. Como a terra era estreita, não cabia os rebanhos, que todos eles tinham sido abençoados por Deus, pela misericórdia, não é? Porque o crente, ele
abençoado, mas ele também é bênção, como Deus disse a Abraão, tu serás uma bênção, abençoar-te-ei e tu serás uma bênção. Então, Ló estava junto com seu tio e foi também abençoado por Deus naquela caminhada. E nós percebemos também que, embora Ló seja sobrinho de Abraão, mas ele não tinha aquele mesmo amor. A gente vê pela sua própria escolha, né, de servir ao Senhor de uma forma assim, se separando do mal, porque ele não considerou, ao chegar em Sodoma, que viu que Sodoma era uma terra pervertida, totalmente pervertida, mas ele não saiu de lá. A Bíblia diz que ele afligia como justo a sua alma justa. E foi até acusado como juiz da terra, né? Esse estrangeiro chegou aqui e está querendo ser o nosso juiz. Mas ele também era assim, não tomou nenhuma decisão de se apartar dos sodomitas, né? Ele ficou no meio deles ali, como quem não estava assim preocupado com as abominações, as iniquidades, se bem que houve aquele testemunho, né, dos sodomitas que ele contrariava a eles, apontando os erros, né? E nós vemos também que Abraão, ele primava pela presença do Senhor. Quando ele construiu os altares, né? Ele primava pela presença do Senhor, a presença do Senhor significava também direção, proteção. Onde ele estivesse com o Senhor, estaria bem. Então, como o pastor Aldo falou sobre os altares, nós temos que manter na nossa família, na nossa casa, também um altar ao Senhor, buscando sempre a sua presença, porque a palavra ensina que devemos orar sem cessar, né? Tanto pela gratidão, pela salvação, por tudo aquilo que já temos recebido, como também buscar estar em comunhão com os irmãos na casa de Deus, como foi falado pelo nosso pastor Oaldo, né? E a vida do crente realmente é uma vida de renúncia, vida de sacrifício. E eu acho interessante a atitude também de Isaac. Ele não questionou seu pai, ele foi amarrado sobre o altar, até o momento em que Abraão levantou o cutelo para matá-lo e que recebeu a voz do anjo, né? Recebeu aquela ordem de que não fizesse nenhum mal para o menino. E Deus realmente proveu todas as coisas para Abraão, nunca lhe faltou nada, sempre ele foi abençoado. E Isaac seguiu o exemplo de pacificação do seu pai. Posteriormente, quando a gente estiver estudando sobre a vida de Isaac, a gente vai ver que havia contenda sobre os poços. Os inimigos vinham, entulhavam, e ele deixava para lá, né? E não prosseguia em contendas, mas viveu em paz, porque aprendeu com seu pai a viver em paz, uns com os outros. Se possível, se depender de vós, tende paz com todos os homens. É assim que Deus quer também que o crente viva, não é? Como homem de fé, Abraão tinha um relacionamento com Deus, não é? Ele foi considerado profeta. O Senhor disse para Faraó, a primeira vez que ele disse que Sara era sua esposa, temendo morrer, o Senhor disse, o homem é profeta e ele orará por você. E Faraó teve que se submeter também à ordem de Deus, devolvendo Sara, e Abraão orou por ele para que voltasse a ter uma vida normal, porque Deus tinha ferido a toda aquela terra com a esterilidade e que não produzia mais nada. E Abraão saiu rico, enriquecido da terra. Isso aqui também, irmão, traz uma coisa, uma lição para nós. Eu gostaria de terminar com isso aqui. Jesus diz que qualquer que deixar pai, mãe, deixar os costumes errados do mundo, né? Deixar tudo por causa do nome dele, não ficará sem recompensa. Deus abençoou Abraão com a sua atitude de obediência e fé. O crente também, ele é abençoado aqui na vida, nesta vida. Embora o Senhor tenha dito também que as nossas bênçãos são com perseguição, mas seremos abençoados. Os ímpios nos invejam, mas Deus continua nos abençoando. Temos que andar por fé
e principalmente desprendidos de todos os bens materiais para que possamos alcançar os bens eternos. Amém. Glória. Pastor Aldo, as considerações finais. Muito bem, pastor Ítalo, apenas dizendo que Deus é o centro da nossa vida, não é? Os altares de Abraão apontam para isso. Tudo que acontece na nossa vida, nós erguemos a nossa voz em adoração ao Senhor. Não podemos esquecer que Deus está sempre no centro de todas as nossas decisões, na nossa adoração, na nossa oração, na nossa vida, nas nossas decisões, tudo Deus tem que estar no centro. Então, essa é uma lição muito preciosa que devemos aprender muito durante esse trimestre. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Amém. Que o Senhor nos dê uma próxima oportunidade. Deus abençoe o pastor Aldo, Deus abençoe a irmã Milde e a todos a paz do Senhor.